Sejam muito bem-vindos, pessoal, à nossa segunda aula sobre reportagem. A gente tem alguns objetivos específicos hoje, mas antes de mais nada, meu nome é Rodolfo Santos, estou morrendo de saudade de vocês, espero que a gente se reencontre em breve, tá certo? Então hoje a nossa aula de língua portuguesa para o 8º ano, e o nosso objetivo da aula de hoje é duplo, tá? O nosso primeiro objetivo vai ser reapresentar o gênero textual reportagem, contextualizando a sua estrutura e as suas principais características. Nesse momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns dos pontos que a gente já discutiu na aula 1 sobre reportagem. O segundo objetivo de hoje vai ser corrigir as atividades relacionadas ao gênero textual reportagem que compõem o conteúdo 2 da apostila do 8º ano. Essas atividades estão presentes nas páginas 66, 68 e 69. Vamos começar? Antes de mais nada, antes de começar a correção, quero dizer, o que é reportagem mesmo? O que é importante que vocês lembrem para a aula de hoje sobre o assunto central da nossa discussão. A primeira informação que vocês precisam ter muito firmada na mente de vocês é de que a reportagem é um texto jornalístico, que tem uma função social específica. Essa função social é informar e apoiar os leitores no seu processo de formação de opinião. Ou seja, a gente pode dizer que a função social da reportagem é dupla. Ou seja, ao mesmo tempo em que ela informa, ela também se preocupa em garantir condições para que o leitor forme a sua opinião de uma forma embasada. Segunda conclusão que a gente pode chegar, e a gente precisa que vocês se lembrem disso hoje, é que, para além de expor um fato ou assunto, como a notícia faz, a reportagem vai além. Porque a reportagem analisa o fato, analisa o assunto, apresentando, muitas vezes, diferentes pontos de vista para proporcionar aos leitores, a nós, informações mais contextualizadas e aprofundadas. Então, antes de eu trocar de slide, o que é preciso entender é que reportagem e também notícia tem como função social informar. Mas se a notícia, por um lado, informa e se satisfaz ao fazer isso, a reportagem informa e vai além, porque ela se preocupa em também contribuir para o processo de formação de opinião dos leitores. E qual a estrutura de uma reportagem? É importante que vocês se lembrem desses 4 elementos. Uma reportagem é sempre composta por um título ou manchete, um subtítulo ou linha fina. O lead, que a gente já discutiu na aula anterior, é aquele parágrafo que reúne em si as principais informações, as informações-chave para a compreensão daquilo que está sendo abordado no texto jornalístico. E o desenvolvimento, que é todo o encadeamento das demais informações a serem trabalhadas na reportagem. Esse desenvolvimento, cabe fazer uma observação importante. Ele pode vir acompanhado de alguns recursos ou estratégias que vão contribuir para o aprofundamento do tema. Esses recursos são depoimentos de entrevistados, emprego de recursos visuais, como, por exemplo, gráficos, fluxogramas e fotografias com legendas. Como a gente conversou na nossa primeira aula, esses recursos estão em função de garantir um maior aprofundamento do tema. Só para ficar claro, alguns desses exemplos são depoimentos de entrevistados. Como a gente discutiu na nossa aula anterior, se a reportagem é sobre a pandemia do coronavírus, faz todo sentido entrevistar especialistas, cientistas ou médicos que possam enriquecer a visão do leitor sobre o tema. Mas lembrando que, caso haja depoimento de entrevistados, é importante que faça-se o uso de verbos de elocução. Dizer, falar, declarar e aspas, tá certo? Mas podem ser usados gráficos que vão representar visualmente uma informação e fluxogramas que vão descrever um processo determinado. Dito isso,
vamos passar para a leitura dos dois textos de hoje e a correção dos exercícios. O texto 1, que você vai encontrar na sua apostila, é propriamente uma reportagem, e essa reportagem foi retirada de um site chamado The Intercept Brasil. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem da reportagem encontrada na internet. O título é o seguinte: Coronavírus, : Médicos de Pernambuco criam um sistema de pontos para escolher quem terá vaga em UTI. Logo abaixo do título ou da manchete, a gente encontra o subtítulo ou linha fina. Prestes a entrar em colapso, Estado já tem a segunda maior taxa de mortos por Covid-19 do país. A prioridade será de pacientes que têm mais chance de sobreviver. Essa reportagem é da jornalista Nayara Felizardo, de 29 de abril de 2020, às 14h35. A gente vai ler o texto, entender quais elementos foram usados para aprofundar a discussão nele e partir para as questões. Texto 1. Vamos ler comigo? Vocês me acompanham, por gentileza? Coronavírus, médicos de Pernambuco criam um sistema de pontos para escolher quem terá vaga em UTI. O iminente colapso no sistema de saúde de Pernambuco devido ao novo coronavírus levou o Conselho Regional de Medicina do Estado, o CREMEP, a publicar uma recomendação orientando médicos a estabelecerem uma pontuação para os pacientes na hora de decidir quem terá prioridade nos já raros leitos de UTI e ventiladores. Grosso modo, a prioridade será de pacientes que têm mais chance de viver. Então, acompanhando a leitura, Pernambuco já tem a segunda maior taxa de letalidade pela doença do país, com 5,31 mortes a cada 100 mil habitantes. São Paulo, 4,46 e Rio, 4,27. Em primeiro lugar está o Amazonas, com taxa de 7,33. Até 28 de abril, o estado tinha 5.724 casos confirmados do novo coronavírus. Como em todo o país, a subnotificação é imensa e 508 mortes em decorrência da doença. A taxa de ocupação de UTIs e leitos de enfermaria chegou a 97% e 86%, respectivamente. Respirem, a gente vai para os dois últimos parágrafos. O score unificado para priorização, adaptado de um modelo já usado nas áreas de geriatria e oncologia, atribui de 1 a 4 pontos a partir do quadro clínico dos pacientes e das chances que eles têm de responder bem o tratamento. De acordo com as observações no documento publicado pelo Conselho, se 2 pacientes tiverem pontuação igual e só houver uma vaga disponível, a prioridade deverá ser de gestantes e pessoas mais jovens. O Conselho orienta ainda que todas as internações em UTI sejam avaliadas diariamente e reconsideradas de acordo com a resposta do paciente à terapia intensiva. Se apresentar piora clínica, o médico poderá indicar outras formas de tratamento paliativo e assim liberar a vaga para outra pessoa. Concluímos a leitura do texto. Vamos só analisar um recurso que foi utilizado nessa reportagem para aprofundar a nossa visão e a nossa percepção sobre esse assunto. Não dava para colocar toda a imagem aqui, porque do contrário a gente não conseguiria ler juntos. Então esse é um recorte do fluxograma utilizado pela repórter Nayara para aprofundar a discussão. E aqui vamos entender o que esse fluxograma está apresentando? De acordo com o CREMEP, se um paciente chega em estado de emergência nos hospitais, é importante que aconteça uma primeira avaliação onde uma série de perguntas precisam ser respondidas e caso elas sejam negativas, as respostas sejam negativas, o paciente é enviado para isolamento domiciliar. Caso a resposta seja sim para essas perguntas, então o paciente vai passar por um processo de gestão inicial, onde os médicos vão decidir se é possível estabilizar ou não os sintomas de gravidade. E assim por diante. Esse fluxograma é o esquema definido pelo CREMEP para conseguir priorizar os casos mais graves de Covid no estado. Portanto, o que a gente encontra aqui é o fluxograma adaptado pelo CREMEP para ajudar médicos a escolherem quem terá direito às vagas de UTI e respiradores. Esse fluxograma foi elaborado pelo próprio Conselho Regional
de Medicina de Pernambuco, certo? Vamos para as perguntas? São algumas perguntas aqui, desculpem, deve estar aparecendo para vocês todas com o número 1, mas são 6 perguntas, tá certo? As mesmas que vocês encontram na apostila de vocês. A primeira pergunta é: qual assunto que trata o texto? Esse texto claramente tem um objetivo e tem um recorte temático. O texto fala sobre a difícil decisão dos médicos no estado de Pernambuco para decidirem qual paciente tem mais chances de sobreviver e, dessa forma, ocupar lugar nas UTIs que estão superlotadas. A chave para responder essa pergunta é apenas dizer que o texto tem como objetivo comunicar a decisão do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco em criar uma metodologia que permita que os médicos tomem decisões sobre quem priorizar no atendimento sobre Covid, tá certo? A segunda pergunta: o que você conseguiu entender sobre o que fala o texto? Essa resposta é pessoal, mas a nossa expectativa é que vocês dissertem sobre detalhes desse processo. Como esse processo se dará, como esse processo vai ser organizado, por qual documento, por qual órgão. Então, se vocês abarcarem todos esses elementos, a resposta vai estar bastante completa. Qual a finalidade do texto que você acabou de ler? A gente já veio conversando sobre a função social da reportagem. A finalidade desse texto é passar uma informação detalhada, mas mais do que isso, é contribuir para o processo de formação de opinião do leitor. Quem foi a pessoa que produziu esse texto? Essa é a quarta pergunta. A jornalista, como a gente viu no começo, se chama Nayara Felizato. O texto em análise é uma adaptação. Deixa eu explicar isso. A gente não conseguiria, para a finalidade dessa aula e para a finalidade da apostila, colocar toda a reportagem. Então, a gente selecionou alguns parágrafos, por isso que a gente está dizendo que o texto é uma adaptação. Onde esse texto foi publicado originalmente? No site da agência de notícias The Intercept Brasil. E a última pergunta sobre esse texto: além da mensagem escrita, há também uma imagem que faz parte do texto. Identifique o nome dessa imagem, escreva-o e explique para que ela foi utilizada. Como a gente viu, a imagem utilizada como suporte da reportagem foi um fluxograma. E esse fluxograma tem o objetivo de expor mais informações com precisão de detalhes sobre a reportagem. O fluxograma faz uma coisa que o texto poderia fazer, mas ia precisar de muito mais linhas, de muito mais palavras. O fluxograma consegue apresentar de uma forma organizada, sistematizada, uma série de informações que contribuem para o processo de formação dos leitores, certo? Finalizado o texto 1, vamos para o texto 2, que é uma notícia. Essa notícia foi retirada do Diário de Pernambuco e a manchete dessa notícia é a seguinte: idosa de 101 anos recebe alta do Hospital Provisório do Recife 1. Essa notícia foi publicada em 20 de junho de 2020 e atualizada em 19. Foi atualizada em 19 de junho e publicada em 20 de junho, tá certo? Vamos para a leitura do texto, esse é mais rápido. Além de ter sido o dia em que Recife registrou 31 dias consecutivos de queda nos casos da Covid-19, a quarta-feira passada também foi um dia de muita alegria para a família de Maria Severina da Silva, 101 anos completados no último dia 20 de maio. Ela é mais uma entre os mais de 1.600 pacientes que receberam alta dos 7 hospitais de campanha construídos pela Prefeitura do Recife para o tratamento da Covid-19. Segundo sua filha, Lia Silva, apesar da cegueira por conta de um glaucoma, Dona Maria é uma idosa bem disposta e, dentro de suas limitações, ainda realiza atividades domésticas. A gente conhece várias Donas Marias, né, pessoal? Ela é muito ativa dentro de casa. Lava os pratos, as roupas. Toda manhã toma café e já procura uma ocupação para não ficar parada, relata a filha da idosa. Dona Maria Severina, que é natural de Tracunhaém e não possui qualquer tipo de comorbidade, acordou muito indisposta, com febre e tossindo muito no dia 11 de junho. Imediatamente, a família levou-o para uma unidade de saúde da cidade, através da qual foi encaminhada para o Hospital Provisório 1, em Santo Amaro. Na cidade natal, a vizinhança a esperava ansiosa.
De acordo com Lia Silva, ela foi recebida com muita alegria. Lá na rua da gente, todo mundo esperava a volta dela, disse a filha, que esteve no HPR1 para buscar a Dona Maria Severina na quarta-feira passada. Concluída a leitura, a gente vai analisar um outro recurso utilizado para aprofundar a informação transmitida nessa notícia. Esse recurso, no caso, é uma imagem, uma fotografia composta de uma legenda. A gente sempre vai encontrar, ou na maior parte das vezes, encontrar a legenda abaixo da imagem. A legenda diz o seguinte: a imagem mostra a Dona Maria, aqui ao centro, com a filha e mais um homem indo para casa, recuperada aos 101 anos, e a mensagem é a seguinte: Lia Silva levou a mãe, Dona Maria Severina, para casa na última quarta-feira. Vamos responder rapidinho as 5 perguntas referentes a esse texto? Aqui teve o mesmo problema, ignorem, são 5 perguntas, tá certo? A primeira pergunta é a seguinte: qual a data da publicação da notícia? Fácil, é só voltar 20 de junho de 2020, não é isso? Qual o título da notícia? Qual a manchete da notícia? Idosa de 101 anos recebe alta do Hospital Provisório do Recife 1. Terceira pergunta era: em que local da notícia encontramos a legenda? Dei a resposta quase agora, abaixo da imagem da idosa. A penúltima pergunta é a seguinte: o primeiro parágrafo da notícia é chamado de lead. Quais informações podemos encontrar no lead do texto 2? Quando a gente lê o lead da notícia, quando a gente lê esse primeiro parágrafo, a gente consegue encontrar as seguintes informações. Acompanhem comigo. Quem? Maria Severina da Silva, 101 anos, é o sujeito dessa notícia. B. Quando? Quarta-feira passada, no caso 17 de junho de 2020, momento em que o fato ocorreu. E que fato foi esse? O fato de que uma senhora de 101 anos foi liberada de um hospital após recuperar da Covid-19. E o que aconteceu? A senhora Maria Severina recebeu alta de um dos hospitais de campanha do Recife. A última pergunta é a seguinte: no segundo parágrafo da notícia, as aspas foram usadas com qual finalidade? Como a gente já discutiu, se eu incorporo no meu texto o depoimento de um terceiro, eu preciso indicar que aquilo não faz parte do texto escrito pelo jornalista, que aquilo é um adendo, que aquilo é um complemento. Portanto, as aspas foram usadas para indicar a fala da entrevistada, filha da idosa Dona Maria. Para a gente encerrar, vocês vão encontrar uma tabela na apostila de vocês. Eu vou preencher com vocês rapidinho e vou pedir para que vocês vão além. Eu gostaria que vocês incluíssem na tabela de vocês, no caderno, ou na própria apostila, essa linha complementar. A gente tem aqui reportagem, notícia e alguns elementos para a gente poder comparar esses 2 textos jornalísticos. O local de publicação, o tema, a linguagem e a função social. O local de publicação da reportagem foi o site do The Intercept Brasil. O da notícia, o site do Diário de Pernambuco. O tema da reportagem foi: médicos de Pernambuco escolhem pacientes para a UTI. O da notícia foi: idosa é curada da Covid-19 e recebe alta de hospital em Pernambuco. A linguagem nos 2 textos é formal, mas a função social é diferente. Então, eu gostaria que vocês anotassem isso no caderno. A função social da notícia é informar um fato ocorrido. A função social da reportagem é também informar um fato ocorrido. Mas não se esqueçam, é para, além de informar um fato ocorrido, analisá-lo e contribuir para a formação da opinião do leitor, nós. Concluindo, retomando os objetivos, nessa segunda aula sobre reportagem, a gente reapresentou o gênero textual, contextualizou a sua estrutura e as suas principais características e corrigimos as atividades relacionadas nas páginas 66, 68 e 69. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço.